Oi pessoal, tudo bem? Eu acho que este é a primeira resenha de um clássico aqui no canal que eu vou trazer hoje para vocês. E nada mais, nada menos é O Morro dos Ventos Uivantes. Gente, eu li O Morro dos Ventos Uivantes, um clássico, super clássico das irmãs Brontë, né? Essa aqui é da Emily Brontë. E, gente, sabe quando você faz a leitura e fala assim, por que eu não li este livro antes na vida? Foi o que aconteceu. Aqui nós temos a edição da editora Pé da Letra, né? Uma edição super simples, porém bem caprichadinha, tá? Não tem nada demais, tem orelha, tudo certinho, as folhas amareladas, esse corte em vermelho incrível, diagramação é um pouquinho apertadinha, mas ok, deu para ler. Foi apenas R$ 10 esta edição. E foi mesmo para conhecer, tanto é que eu não costumo fazer isso, tá? Nunca faço. Porém, como essa edição era bem simples e muito baratinha, eu acabei até grifando o próprio livro mesmo, os cotes que eu achei válido e muito legais. Bem, vamos falar então sobre a obra. Aqui temos uma obra de 1847, gente, do século, então, 17, né, cremos, 16, século 16. E Emily Brontë nasceu em 1818 e trouxe aqui essa maravilha nos anos de 1800. E foi muito bem escrito. A linguagem, apesar de um clássico, foi uma linguagem super tranquila. Eu sempre tenho muita dificuldade em ler clássicos pela linguagem mesmo, que é muito diferente, e palavras que a gente às vezes tem que estar sempre buscando no dicionário o significado. Então, isso deixa a leitura de clássico para mim um pouco mais lenta, mas este não. Esse eu consegui ler ele inteiro, sem pausas, ininterruptamente, porque a linguagem foi bem tranquila e sossegada para leitura e para entendimento. Aqui essa obra foi muito conhecida na época do Crepúsculo, porque quem assistiu Crepúsculo sabe que é uma obra queridinha da Bella, né, Swan, de Crepúsculo. Então todo mundo ficou super curioso em ler qual era o livro favorito da Bella. E eu também fiquei conhecendo este clássico pela Bella e tive agora a grande oportunidade, depois de tanto tempo, de realmente sentar e ler o livro. Aqui nós vamos conhecer a história de Heathcliff e Catherine. Heathcliff era um menino de rua, provavelmente um ciganinho, é um menino moreninho, descrito com feições mais cigana. Então ele foi adotado por uma família, a família da Catherine. O pai dela adotou, ele era muito criança ainda. E lá ele foi muito querido pelo pai da Catherine, foi tratado como filho, enfim. Porém, isso deixou o irmão de Catherine muito enciumado, com muitos ciúmes, porque o menino adotado era muito mais bem tratado do que ele como próprio filho, né? Então, ele acabou falecendo e o irmão do Heathcliff, que assumiu, então, todo o sítio, todo o comando da casa, maltratava muito Heathcliff na sua adolescência e tornou dele como um criado da casa, né? Aqui nós estamos em época de escravidão ainda, então ele era tratado como um criado e Heathcliff começou a sofrer muito. Por outro lado, a Catherine, que é a outra irmã postiça, né? O tratava muito bem, o entendia, sempre dava atenção, os dois eram super amigos, os dois eram inseparáveis, os dois sempre faziam tudo juntos, enfim. Eles tinham aquele amor, né, que eles foram descobrindo conforme foram crescendo juntos, que eles realmente se amavam e se gostavam, talvez até fossem ficar juntos, e era o que todo mundo esperava e que todo mundo torcia e queria que acontecesse.
Catherine então cresceu, se tornou uma moça dos seus 15, 16 anos, idade naquela época em que as moças já pensavam em casamento. E lá ela acabou conhecendo num sítio vizinho o Edgar, que era um rapaz de família rica, um rapaz que falava línguas, um rapaz que sabia ler, um rapaz muito educado, enfim, de família abastada. I know you. And I love you. In the way a mistress loves a servant. No. Come away with me then. As we planned. Pause, Trinity. Frightened. Of what? Of me? Que cortejou então Catherine, e Catherine nessa época muito dividida entre Heathcliff e Edgar. Então ela começou a usar a razão e não o coração. Ela pensou que se ela casasse então com o Edgar, ela então continuaria na linhagem nobre, ela seria a dama da sociedade, ela teria uma boa vida e um homem que a ama, né, que era o Edgar. E então ela pensou que com Heathcliff ela seria apenas esposa de um criado e não era o que ela queria para a vida dela, então ela resolveu então se casar com Edgar. Heathcliff então ficou muito possesso, ficou transtornado com toda aquela situação e ele batalhou a partir daí muito para ficar muito rico. E foi o que aconteceu, ele ficou muito rico, tanto que ele comprou o sítio que era do pai dela para ele e se tornou dono ali de tudo. E Heathcliff não desistiu do amor de Catherine. Ele sempre ia visitá-la, ele sempre estava ali por perto, sempre procurava saber como ela estava. E os anos foram se passando. Edgar sempre muito enciumado, né, com essa relação de amizade dos dois. Sempre ficava ali, né, com medo de perder Catherine, que era uma mulher que ele amava muito também, mas não como Heathcliff. Heathcliff era o típico homem que a amava, mas era um amor doentio, um amor possesso, um amor doente mesmo, fora da casinha, da caixinha, dos padrões. Era uma coisa muito absurda. Catherine teve uma filha e acabou falecendo, e Heathcliff então quase chega à beira da loucura com a morte da mulher que ele tanto amou na vida. Aqui, como é um romance de formação, nós vamos acompanhando então da infância de Heathcliff e Catherine até a velhice de Heathcliff, já que Catherine no meio do caminho acabou falecendo, até a velhice e morte de Heathcliff e tudo o que aconteceu então depois da morte de Catherine, que foi realmente estarrecedor, confesso pra vocês. Esse não é um romance bonito, esse não é um romance romântico, esse não é um romance que você talvez espere, porque ele é um romance obsessivo, ele é um romance perturbador. Eu fiquei aqui chocada com o amor de Heathcliff, que foi assim completamente assustador. O quão perturbado ele era e fazia de tudo então para ter a atenção de Catherine e talvez um dia a chance de ficar com ela, né? Então ele fez de tudo para que isso acontecesse, maltratava as pessoas, matava e morria para ter Catherine com ele. E nós vamos vendo aí tudo pela visão da criada da casa, que foi quem cuidou de Catherine desde cedo. É ela que narra toda a história aqui pra gente, que conta desde o começo, quando a menina nasceu e que ela virou a criada da menina, até os fins de Heathcliff, que ela também conheceu desde pequena. Então ela conta aqui pra gente toda essa história. E, gente, é um livro fantástico, muito bem escrito. Não sou ninguém aqui para falar sobre a escrita de Emily Brontë, que é sensacional, é fantástico, uma história assim para ficar marcada mesmo, de verdade.
Aconselho você que nunca leu clássico, assim como eu não tenho o costume de ler clássicos, que leia, que leia realmente, fica por aquela lista de livros, ler antes de morrer. Este é o livro também que você tem que ler antes de morrer, que é um livro sensacional, muito bem escrito, e não é um romance romântico, é um romance perturbador. Espero que eu tenha aqui passado um pouquinho de tudo que eu senti com a leitura deste livro, e que você leia também, porque ele é fantástico. Bom, espero que tenham gostado. Apenas aqui para dar um gostinho do que foi ler este clássico sensacional, incrível. Que você leia também. Até um próximo vídeo. Tchau!